Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas, a gente vai falar agora sobre o exame físico e químico dos líquidos, ok? Então, vamos lá. Então, começando a falar sobre o líquor. O líquor ele é um fluido corporal estéreo, tá? Presente aí no espaço subaracnoide e na medula espinhal. A sua análise vai permitir a verificação de processos infecciosos, neoplásicos e inflamatórios, que podem acometer direto ou indiretamente o sistema nervoso central. A coleta desse líquido é uma técnica invasiva, realizada somente por médicos especializados, tá? E é realizada através de punção lombar, como vocês podem ver nas imagens, tá? E quando que essa amostra ela é solicitada? Em caso de meningites, encefalites, AVCs, quadros infecciosos cujo o foco ainda não foi identificado, doenças neoplásicas, né, muito comum aí em pacientes com leucemias, estados confusionais e estados convulsivos, ok? Outros líquidos, pleural, peritoneal, pericárdico, sinovial e de diálise peritoneal, tá? Em condições normais, eles estão presentes nas cavidades, mas quando eu tenho o acúmulo, tá, desses líquidos nessas cavidades, é considerado um estado anormal. Então, eu preciso realizar a coleta desse líquido para saber o porquê que eles estão ficando em acúmulo nessas cavidades, tá? O porquê do acúmulo deles nas cavidades, tá? Também a coleta é uma técnica invasiva, tá? Pode ser feita através de punção também, como o exemplo aqui do líquido sinovial, né? Feita a punção na articulação do joelho, ou em momentos cirúrgicos também, ok? Exame físico. Então, como que eu vou analisar o exame físico desses líquidos? Vamos começar pelo líquor, tá? Então, o líquor, ele precisa ter um aspecto límpido e uma coloração incolor, tá? Isso é o que a gente espera. Então, eu vou analisar o aspecto e vou liberar no laudo qual é o aspecto desse meu líquor, tá? Como que eu libero isso? Se ele está límpido, ligeiramente turvo ou turvo, tá? E a cor? A cor, o que a gente espera que ele esteja incolor, mas ele pode se apresentar amarelo palha, tá? Como é aqui do lado, na imagem, que indica aí processos infecciosos e processos inflamatórios. Ele pode se apresentar de forma hemorrágica e ele pode se apresentar de forma xantocrômica, né? Onde ele aparece com tons de rosa claro ou meio alaranjado, ok? Outros líquidos, o aspecto a gente vai identificar e liberar da mesma forma, se ele está límpido, ligeiramente turvo ou turvo. A cor, a gente só vai colocar a observação da coloração no laudo, né? Se esse líquido se apresentar com uma cor fora do padrão de normalidade. Então, como vocês viram aqui na imagem anterior, o líquido sinovial ele apresenta uma coloração amarelada, tá? O líquido acítico, ele também tem uma coloração amarelada, tá? Então, eu só vou liberar nesse laudo quando essa coloração estiver fora do padrão normal deles. Então, por exemplo, o líquido acítico, ele é um líquido amarelado. Se ele se apresentar hemorrágico ou xantocrômico, aí sim eu libero no laudo essa alteração de coloração. Se ele se apresentar da coloração normal, que é amarelado, não preciso estar liberando alteração nenhuma na coloração, ok? Então, vejam aqui as cores e os aspectos que eu posso estar identificando, tá? Então, o líquor, por exemplo. Então, primeiro aqui é o que a gente espera, tá? Que ele esteja límpido e incolor. Aí ele pode se apresentar de forma ligeiramente turva, turvo. Aqui, forma amarelo palha, né? Coloração amarelo palha. Ele pode se apresentar com a coloração hemorrágica ou xantocrômica, tá? Os outros líquidos, né? Vejam aqui o líquido límpido, turvo e também xantocrômico, ok? Exame químico, tá? Geralmente ele é composto por densidade de pH, tá? Esses dois parâmetros eu consigo fazer por fita reagente, não é fita de urina, tá? São fitas que a gente chama de fita universal, então é como se fosse uma fita de urina, mas um pouquinho menor. Ela é destinada exatamente para outros líquidos e outras secreções, ok? Então, densidade de pH eu faço pela fita reagente. Glicose, proteína, amilase, lactato e LDH, tá? Vai depender muito do médico, tá? Então, geralmente eles pedem lactato,
LDH e glicose, mas isso depende também de qual é o líquido e o médico que está solicitando ali, tá? Esses parâmetros aqui, proteína, glicose, amilase, lactato e LDH, a gente faz a dosagem na bioquímica, ok? Exame citológico, tá? O exame citológico a gente pode realizar na câmara de fluxo rosental ou na câmara de Neubauer, tá? Então, exceto para recém-nascidos, podem estar presentes no líquor, tá? No máximo 5 células por milímetro cúbico. Então, na amostra de líquor, eu posso ter no máximo 5 células por milímetro cúbico, tá? Vocês vão ver que os outros líquidos isso modifica, ok? Exceto recém-nascidos. Recém-nascidos, o número de células é maior, tá? E isso é normal, ok? Tá? Os líquidos também, outros líquidos, tá? Sinovial, acítico, eu também faço a leitura citológica ou na câmara de Neubauer ou na câmara de fluxo rosental. Então, como eu faço essa análise citológica, ok? Então, com o auxílio de uma pipeta automática, tá? Por que a pipeta automática e não a Pasteur? Porque quando eu vou fazer a introdução dessa amostra na câmara, tá? É um espaço muito pequeno e a Pasteur, ela vaza tudo para fora o líquido, tá? Então, com a pipeta automática, a minha pipeta ela é mais fina e eu vou conseguir colocar esse líquido na cavidade, tá? Da câmara de Neubauer ou de Fuchs, de forma que esse líquido não vaze pelas extremidades, ok? Então, com o auxílio de uma pipeta Pasteur, uma pipeta automática, desculpem, eu vou adicionar uma porção da amostra, tá? Entre a lamínula, tá? E a câmara de Fuchs ou de Neubauer, tá? Até completar e realizar a leitura em objetiva de 40, tá? Então, como vocês viram aqui, ó, essa aqui é a câmara, tá? De Neubauer. Então, ela é uma lâmina mais grossa de vidro, tá? E ela possui duas câmeras de leitura igual a essa aqui, tá? Então, uma aqui e uma aqui, tá? Essa daqui, essa lâmina, a gente precisa colocar a lamínula em cima. Então, a gente põe a lamínula e aí, com a pipeta automática, a gente coloca o líquido entre a lamínula e a minha lâmina aqui, ok? No nosso caso, a gente também vai ter lâminas descartáveis, que aí eu não preciso colocar a lamínula, tá? Ela já tem a cavidade ali, a gente só coloca o líquido na cavidade e faz a leitura direto no microscópio, não tem a necessidade da lamínula, tá? Então, eu tenho essa lâmina aqui, que a gente lava, reutiliza, e tem a descartável, ok? Então, essa daqui que a gente reutiliza, a gente precisa pôr a lamínula, e a descartável não, ela já tem a cavidade para você inserir o líquido ali, tá? Ok, e aí eu vou fazer a leitura lá na objetiva de 40, luz mais baixa, condensador mais baixo também, tá? A gente vai fazer a leitura dos 4 campos indicados, tá? Contabilizando hemácias e leucócitos, tá? É só isso que a gente vai estar contabilizando ali. Hemácias e leucócitos é para o exame citológico ou contagem global, tá? Então, a gente vai fazer a leitura desses 4 campos indicados aqui, tá? Então, cada campo desse aqui possui 16 quadradinhos menores, tá? Então, a gente vai ler os 4 campos, ok? A soma desses 4 campos, de leucócitos e hemácias, eu vou dividir por 3,2, tá? Que é o valor da câmara, tá? Então, divido por 3,2. Ah, mas eu tenho muita celularidade nessa amostra e eu não consigo contar os 4 quadrantes. Então, eu consigo também contar apenas um quadrante, então eu conto só esse quadrante aqui, tá? E aí eu multiplico minha contagem desse quadrante por 4, e aí divido por 3,2, ok? Ah, professora, mas mesmo assim, eu ainda tenho muita celularidade, tenho muita célula. Então, eu vou contar um quadradinho do quadrante, um quadradinho só, tá? Contei um quadradinho de um quadrante, aí eu faço vezes 16, vezes 4, e aí divido por 3,2, ok? Valores de referência, então, para essa análise citológica ou contagem global, tá?
Então, líquor, né? Como dito anteriormente, eu posso ter até 5 células por milímetro cúbico, tá? Então, o valor de referência, eritrócitos estarem ausentes, tá? E os leucócitos, então, até 5 leucócitos por milímetro cúbico. Então, são 5 leucócitos em toda a minha câmara aqui, contando em toda a minha câmara que eu digo nos 4 quadrantes, ok? Quando contabilizados valores acima de 5 leucócitos, tá? A gente precisa fazer a contagem diferencial. Essa contagem diferencial é realizada lá no setor de hematologia. Alguns laboratórios realizam a contagem diferencial de acordo com neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos e macrófagos. Outros laboratórios liberam apenas mononucleares e polimorfonucleares. O que são mononucleares? Apenas com um núcleo, tá? Então, monócito, linfócito, que tem apenas um núcleo. E os polimorfonucleares, que tem mais de um núcleo. Então, neutrófilos, eosinófilos, que possuem mais de um núcleo, tá? Então, eu posso fazer essa diferenciação por células, né? Então, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ou eu posso somente fazer essa diferenciação, tá? Essa contagem diferencial entre mononucleares e polimorfonucleares, ok? Outros líquidos, sinovial, acítico, peritoneal, eritrócitos também devem estar ausentes. Leucócitos eu posso ter até 50 leucócitos por milímetro cúbico, ok? Se eu tiver valor acima de 50 leucócitos por milímetro cúbico, também devo fazer a contagem diferencial. Posso liberar a diferenciação por células ou também por mononucleares e polimorfonucleares, tá? E além dos líquidos e do líquor, a gente também pode fazer a contagem global dos lavados brônquicos, tá? Então, lembra que o lavado brônquico é o paciente que está entubado, então coloca-se uma salina, né? E aspira novamente lá dos brônquios, tá? A gente pode também fazer, é comum os médicos pedirem também contagem global ou exame citológico de lavado brônquico, tá? Então, valores de leucócitos devem estar acima de 200 por milímetro cúbico para realizar a contagem diferencial, tá? Então, quando a gente tem aí abaixo de 200, tá? Leucócitos por milímetro cúbico, eu não preciso fazer o diferencial. Valores acima de 200 leucócitos por milímetro cúbico, aí eu necessito fazer a contagem diferencial, tá? Importante, tá, pessoal? Centrifugar o líquor após a análise e identificar a presença ou não de botão hemático. Então, depois de fazer a análise física, química, né, e citológica, a gente centrifuga esse líquor para saber se teve ou não formação de botão hemático, tá? Isso para o médico é importante, ok? Ou seja, se tiver presença de hemácias, né, vai precipitar no sedimento ali e vai formar um botãozinho, tá? E a gente coloca isso no laudo também. Se após centrifugação, né, teve a produção ou não de botão hemático, tá? Existem muitos laudos também que eles pedem o aspecto, né, o exame físico antes da centrifugação e após a centrifugação. Isso é comum também em líquor, tá? Então a gente coloca lá o aspecto, se ele tá límpido, incolor, e depois de centrifugado, a gente coloca se teve a formação de botão hemático e se ele continuou límpido, incolor, ou se ele mudou a coloração ou algo assim, tá? Então, isso é comum a gente ver também, ok? Então, às vezes, a gente pega um líquor que ele tá ligeiramente turvo, né? E incolor. E aí, quando a gente centrifuga, ele faz, às vezes, a produção do botão hemático, então coloca lá a presença de botão hemático, e depois ele entra em um aspecto límpido, né? Porque sedimentou ali a turvação dele. Então, é comum, tá? Vocês verem aspecto antes da centrifugação e após a centrifugação, ok? Sempre que a quantidade de leucócitos for inferior ao valor de referência, então no caso de líquor, né, eu tenho até 5 leucócitos por milímetro cúbico. Se eu vi lá 2 leucócitos por milímetro cúbico, a gente tem que liberar na observação que a contagem diferencial não foi realizada,
devido à baixa celularidade, né? Lembrando que a gente só faz o diferencial em líquor acima de 5 leucócitos por milímetro cúbico, tá? Os demais, a mesma coisa, tá? Os demais líquidos, da mesma forma. No caso lá, de líquido peritoneal, sinovial, que é 50 leucócitos por milímetro cúbico, se der abaixo, a gente precisa liberar a observação, tá? E se der acima, a gente faz a contagem diferencial. Sempre que houver pedido de cultura, sempre realizar, né, esse procedimento antes. Então, como vocês estão acostumados, sempre que tiver pedido de cultura na microbiologia, primeiro faz a cultura e depois vem para análise física, química, citológica, ok? Em caso de pedido de bacterioscopia, realizar a coloração de Gram no sedimento. Então, depois que centrifuga. Por quê? Porque como são líquidos, às vezes a gente não consegue pegar o micro-organismo ali presente, tá? Então, quando a gente centrifuga, a gente sedimenta e a gente tem mais facilidade, né, mais probabilidade de pegar algum agente infeccioso, inflamatório ali nesse sedimento, ok? Líquidos onde é observada celularidade, alta celularidade, né, são considerados satisfatórios, tá? Ou seja, lavado brônquico, tá? Então, quando eu tenho uma celularidade até ali 100, mais ou menos, é considerado uma amostra de qualidade, tá? Quando eles colocam muita salina na hora de fazer a lavagem brônquica, essa celularidade minha desce muito. E aí eu sei que foi utilizado muita salina e essa amostra não é de qualidade. Caso o líquido estiver com baixa celularidade, tá? Então, pode possuir muita salina, né? Como eu falei agora. Sempre que a quantidade de leucócitos for inferior ao valor de referência, então, para líquor, líquidos e também para lavado, se tiver abaixo da celularidade do valor de corte para fazer a diferenciação, a gente precisa liberar na observação que a contagem diferencial não foi realizada devido à baixa celularidade, tá? Então, aqui só para vocês verem mais ou menos, né, os casos de meningites. Então, na meningite bacteriana, tuberculósica, criptocócica e viral, a gente tem um aumento de leucócitos, tem aumento de proteínas também e a diminuição de glicose, tá? Certo? Obrigada, gente, e até a próxima.